Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula 1, então a gente vai analisar aqui alguns conceitos e componentes elétricos básicos de circuito elétrico. Então, basicamente, o que a gente vai analisar aqui vai ser as grandezas de corrente elétrica e a grandeza de tensão elétrica, ou diferença de potencial. Bom, a primeira variável, que seria a variável de corrente elétrica, ela pode ser explicada quando a gente analisa a unidade básica, uma das unidades básicas aí da matéria, que seria o átomo. Então, se vocês relembrarem lá do ensino médio, então a gente viu que o átomo ele é composto por um núcleo. Então, nesse núcleo a gente tem a presença de prótons e nêutrons. Os nêutrons são elementos não carregados, então eles não têm carga nem positiva nem negativa. Por sua vez, os prótons são componentes aderidos ao núcleo, carregados positivamente. Ao redor do núcleo a gente tem as chamadas órbitas do átomo, em que a gente tem a presença de vários níveis de energia, e esses elétrons, eles se deslocam nessas órbitas ao redor do átomo. Os elétrons são os componentes que conseguem realizar a troca ou transferência de cargas entre um átomo e outro, e vai ser ele justamente o componente responsável por realizar o deslocamento da corrente elétrica em um material. Então, como os elétrons eles são componentes livres para realizar transferência ou troca entre átomos, eles permitem, portanto, a transferência de carga elétrica de um átomo para o outro, que consequentemente gera a chamada corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é devida ao deslocamento de elétrons livres nos átomos de um determinado componente. Então, para caracterizar uma corrente elétrica é preciso que ocorra um movimento ordenado de elétrons em um determinado sentido de um material. A princípio, esse movimento em estado neutro, que a gente chama que o componente ele não está ligado a nenhuma parte de excitação elétrica, por exemplo, uma fonte de tensão, um capacitor, um indutor ou algo do tipo. A princípio, se eu não tenho essa excitação externa, esse movimento de elétrons ele é feito de forma desordenada. Então, ele não caracteriza uma corrente elétrica, porque no final o somatório desse movimento de elétrons em um material condutor me dá uma corrente nula. Então, eu não tenho um fluxo ordenado. Então, para caracterizar uma corrente elétrica, é preciso que eu tenha um movimento ordenado de elétrons em um material condutor. Bom, então como que acontece esse princípio de atração? Os elétrons eles vão ser atraídos por uma fonte externa. Então, pode ser uma pilha, uma bateria, pode ser um capacitor carregado, pode ser um indutor carregado. Então, essa fonte externa ela é caracterizada por um terminal positivo e negativo, que quando a gente definir diferença de potencial, a gente vai entender a diferença entre um e o outro. Mas os elétrons, então, eles são atraídos pelo terminal positivo. Então, a lei de atração entre cargas elétricas aí de diferente polaridade, né, negativo com positivo, elas se atraem. E ela é repelido pelo terminal negativo. Então, negativo com negativo, essas cargas, os elétrons, eles são repelidos. Então, no final, o que a gente tem é a presença de um fluxo ordenado. Então, esse fluxo ordenado vai gerar a chamada corrente elétrica. Então, frisando aqui, é um fluxo ordenado de elétrons. A primeira definição que a gente vai ter é da corrente eletrônica. Então, quando a gente introduz o que a gente chama de uma fonte de tensão no nosso circuito, que, como eu disse, pode ser uma bateria, uma pilha, por exemplo, a gente vai ter então a circulação de uma corrente no nosso circuito. Então, o sentido natural, se a gente analisar que a nossa carga que está sendo deslocada é uma carga negativa, é um elétron, vai ser de ser repelido pelo terminal negativo e atraído pelo terminal positivo. Então, essa figura aqui ela ilustra bem esse movimento da corrente eletrônica. Então, ela sai do nosso terminal negativo e ela é atraída pelo nosso terminal positivo. Então, a definição da corrente eletrônica é a corrente gerada pelo fluxo ordenado de elétrons, sendo atraído pelo terminal positivo.
Bom, na literatura a gente tem a convenção de dois tipos de corrente. O primeiro tipo é a corrente eletrônica, que a gente vê a definição, é um fluxo de cargas negativas, que são os elétrons atraídos pelo terminal positivo. Porém, a gente tem também a definição da chamada corrente elétrica convencional, que é a corrente que a gente adota em geral para análise de circuitos. Então, nesse caso, a gente supõe que a carga que está circulando no nosso circuito é de característica positiva. Então, é uma carga positiva que, uma vez que ela tem natureza positiva, vai ser repelida pelo terminal positivo e atraída pelo terminal negativo. Então, por que a gente convenciona essa carga como sendo positiva? Porque é mais intuitivo você analisar que sua fonte de tensão está injetando a corrente. Então, essa corrente, de forma intuitiva, ela deveria sair do terminal positivo e ser injetado pelo terminal positivo, e essa corrente ela vai ter o fluxo apresentado nessa segunda figura. Então, ela é injetada pela fonte de tensão pelo terminal positivo. Então, se você observar, o sentido da corrente eletrônica ele é oposto ao sentido da corrente elétrica convencional que a gente adota para a resolução de circuitos, certo? Então, na maior parte dos livros de análise de circuito que vocês vão encontrar na literatura, seja do Halliday, do Johnson, do Sádico, vocês vão verificar que o sentido para a resolução da corrente elétrica que a gente adota é o sentido da corrente elétrica convencional. Então, a gente supõe que a carga que está circulando no nosso circuito é carga positiva, então ela vai ser repelida pelo terminal positivo, então o terminal positivo injeta essa corrente e vai ser atraída pelo terminal negativo. Beleza? Bom, matematicamente a corrente ela é definida como a variação da carga em função do tempo. Então você pode definir ela em termos de variação. Então a corrente I é igual a ΔQ, é a variação de corrente de carga em um determinado intervalo de tempo, então é dividido por ΔT. Ou você pode definir ela em termos de diferencial, que seria a variação ΔQ de carga em um intervalo infinitesimal ΔT. Beleza? Então, como a gente tem a variação de carga por tempo, então a unidade seria Coulomb por segundo. Essa unidade no sistema SI é definida como ampere. Uma segunda grandeza importante na análise de circuito é a da resistividade. Então, todo material ele tem uma certa resistividade ao fluxo ordenado de elétrons. Então, essa imposição ao fluxo de elétrons é refletida na resistividade. Então, de uma forma numérica, ela vai medir justamente essa posição de um material ao fluxo de corrente elétrica. Então, quanto mais baixa for essa resistividade, mais facilmente o material permite a passagem de uma carga elétrica. Então, material com baixa resistividade, que são os materiais condutores, eles opõem fracamente ao fluxo de elétrons. Em relação a essa posição, como que ela acontece? Então, os elétrons, quando a gente tem essa transferência ou troca de elétrons entre um átomo e outro, a gente fisicamente tem que, como esses átomos eles são distribuídos aleatoriamente no decorrer do material, essa distribuição aleatória ela acaba provocando uma certa oposição a esse fluxo. Então, muitas das vezes um elétron acaba colidindo com uma determinada estrutura do átomo, outras vezes a gente tem um fenômeno de ricocheteamento, em que ele não permite também essa passagem do elétron. Então, esse conjunto total de mecanismos de oposição ao fluxo ele gera a resistividade característica de um material. Então, no sistema SI, essa unidade de resistividade era dada por ohms por metro. Então, nessa tabela a gente tem aqui alguns valores típicos de resistividade de alguns materiais conhecidos. Então, essa primeira classe que está identificada nesse primeiro retângulo é a classe dos condutores. Então, os materiais condutores, como é de se esperar, tem uma resistividade muito baixa. Então, se observar, é da ordem de 10 a menos 8 e 10 a menos 9. Então, materiais como prata, cobre, ouro, alumínio
tungstênio, ferro e platina, eles têm essa resistividade muito baixa, o que implica na aplicação desses materiais para ser utilizado, por exemplo, como fio condutor. Já os materiais semicondutores, vocês viram lá na disciplina de materiais elétricos, ele possui a característica a depender da condição que se opera ele, né, como um condutor ou como um isolante. Então, a resistividade dele característica, ela costuma ser da faixa de 10 elevado a 3 até 10 elevado a menos 3. Então, um intervalo mais restrito em relação aos condutores. Já os materiais isolantes, eles possuem um valor mais elevado de resistividade, muito mais significativo quando comparado aos condutores. Então, por exemplo, aqui a gente tem o caso do vidro e do quartzo fundido, que é da ordem de 10 elevado a 10 e 10 elevado a 16. Por fim, se a gente considerar um material limitado, que é o caso desse exemplo apresentado na figura, em que a gente tem um material de comprimento L, área A, e esse material ele tem uma distribuição homogênea em seu interior, a gente tem a variável denominada resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica, ela mede a capacidade agora do material todo se opor à corrente elétrica quando a gente aplica uma diferença de potencial nos seus terminais. Então, essa resistência ela está relacionada com a propriedade que todo o material ela tem de se opor à corrente. Então, para um material considerado um condutor homogêneo de comprimento L e área A e resistividade característica ρ, a gente tem que essa resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, a resistência elétrica de um material ela aumenta com seu comprimento, então ele é diretamente proporcional, e ela diminui com o aumento da área, então ele é inversamente proporcional em relação à área. A unidade no SI de resistência elétrica é o ohm, então ela é dada pela relação de volt por ampere. Então, a terceira variável que a gente vai analisar nesta primeira aula é a diferença de potencial ou tensão elétrica. Então, a diferença de potencial você pode encontrar na literatura como pela sigla DDP, ou a forma mais usual da gente se referir à tensão elétrica. Então, a gente pode encontrar também o termo voltagem na literatura, porém esse termo ele não é muito usual. O que a gente aplica mesmo é o termo tensão elétrica ou diferença de potencial. Se eu estou realizando a medida de uma tensão, eu digo que estou medindo a diferença de potencial ou a tensão elétrica daquele componente. E nunca digo que estou medindo a voltagem dele. Em relação à definição, a diferença de potencial então, ela é dada pela diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que é justamente essa diferença entre energia elétrica potencial por unidade de carga entre dois pontos. Então, em termos matemáticos, a diferença de potencial ela é dada pela unidade volt, ou pelo símbolo V, que foi feita uma homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, então por isso do volt. Em termos matemáticos, ela é expressa pela unidade joules por coulomb. Então, o volt ele expressa essa diferença entre potencial gerado elétrico entre dois pontos. Então, para uma bateria seria a diferença de potencial entre um terminal positivo e negativo. A mesma ideia para um capacitor, para um indutor carregado ou uma pilha. Essa relação de volt ele dá justamente a relação entre a unidade de energia que eu vou precisar para realizar o deslocamento de uma determinada quantidade de carga em coulomb. Então, no final, como eu trato de energia para deslocar uma determinada quantidade de carga, o que eu estou tendo ali na verdade é o trabalho que ele deve ser feito por unidade de carga, né, contra o campo elétrico para movimentar uma carga qualquer. Então, o que a gente tem numa pilha, por exemplo, é a presença de um potencial elétrico. Então, esse potencial elétrico ele realiza uma oposição ao fluxo de movimento.
Então, se eu quero transportar uma carga no terminal negativo para um positivo, um terminal com menos energia em relação a um terminal com mais energia, eu tenho que realizar um trabalho. Então isso é o que justamente uma pilha, uma bateria, por exemplo, faz. Então ela realiza um trabalho para deslocar essa carga. Então é por isso, por exemplo, quando eu conecto um terminal de um resistor no outro, eu não tenho nenhuma circulação de corrente, porque eu não tenho nenhuma fonte ali trabalhando para circular essa corrente. Já se eu conectar uma pilha nos terminais do resistor, a gente vai ter a circulação da corrente, porque a pilha realiza esse trabalho. Então, para a resolução de circuito, geralmente a gente adota um potencial do meu circuito como um potencial comum, que a gente chama de potencial de terra. E esse potencial de terra a gente fala que ele tem uma referência de 0 volts. Fisicamente, como que essa tensão elétrica ela pode ser causada? Então a gente tem 3 formas basicamente em que a gente pode gerar uma tensão elétrica. Então a primeira seria em campos elétricos estáticos. São campos com DDP contínua, por exemplo, o caso de uma bateria, de uma pilha, ou mesmo de um capacitor carregado. A gente consegue gerar um campo elétrico estático. Uma segunda forma seria um deslocamento de um condutor dentro de um campo magnético, que vai gerar uma diferença de potencial contínua. Então é uma DDP que ela não muda de sinal quando a gente desloca esse condutor dentro do campo magnético. E uma terceira forma seria um campo magnético variante induzido em um condutor. Então é dada pela lei de Lenz, que a gente denomina, e vai produzir uma diferença de potencial alternado. Então essas duas últimas formas, pessoal, que seria o deslocamento de um condutor dentro de campo magnético e um campo magnético variante induzido em um condutor, vocês vão estudar isso mais detalhadamente na disciplina de eletromagnetismo. E a princípio essa disciplina é importante que vocês saibam apenas como que eu posso gerar isso sem utilizar necessariamente o campo elétrico estático. Então, da interação de um campo elétrico magnético, que são o exemplo dos 2 últimos casos, eu consigo gerar aí uma DDP também. Em relação à diferença de potencial, então uma carga elétrica ela sempre vai tender a passar do ponto de potencial maior para outro de potencial menor, e o movimento de elétrons por um fio condutor ele vai igualar os potenciais, cessando-se em seguida. Então o que significa que ele vai igualar os potenciais? Então, como a gente sabe, toda pilha, por exemplo, ou bateria, ela tem um tempo de vida útil. Então, minha pilha ela não vai trabalhar infinitamente produzindo corrente no meu circuito. Então, quando a carga que estava armazenada nela, a energia que estava armazenada nela cessar, eu vou ter, então, um igualamento dos potenciais. Então, se eu igualo meus potenciais, eu estou aplicando a diferença potencial nula, por exemplo, no meu resistor. Então, a gente não tem mais circulação de corrente, ok? Representando isso em forma de circuito, então a gente tem que a nossa fonte de tensão, ela vai ser representada, a depender do autor, ele pode representar isso como um retângulo, como um círculo. Então é sempre importante na fonte de tensão a gente representar também o sentido dessa fonte. Então a gente sempre representa isso como uma seta. A parte pontiaguda da seta vai estar indicando o terminal positivo, ok? Então aqui tem um exemplo de um circuito básico que é composto por uma fonte elétrica e um componente. Esse componente pode ser um resistor, um capacitor, um indutor. Então assim que eu acionar essa chave S do meu circuito, a gente vai aplicar uma diferença de potencial nesse componente que vai levar a circulação de corrente. Então é importante vocês terem isso fixado na mente de vocês, que para ter a circulação de corrente tem que aplicar uma diferença de potencial em um componente do meu circuito elétrico, porque é ele que vai realizar o trabalho para circular a corrente no meu circuito. A gente viu então que a definição da diferença de potencial seria a energia necessária para deslocar uma determinada quantidade de carga e que essa unidade dele é dada em volt, que é o símbolo V. Então, 1 volt é igual a 1 joule por 1 coulomb. Então, para deslocar 1 coulomb com uma fonte de 1 volt, eu preciso de 1 joule de energia. Em termos matemáticos, ele pode ser dado pela variação da energia pela variação da carga,
Ou você pode também expressar isso em termos diferenciais, que seria a variação infinitesimal da energia em função da dividida aí pela variação da carga elétrica. Uma lei fundamental que estabelece uma relação entre a tensão e a corrente elétrica é a chamada lei de Ohm. Então essa lei de Ohm ela é válida para todos os materiais ômicos. Então nos materiais ômicos você sempre vai observar uma relação diretamente proporcional entre a diferença de potencial aplicado ao dispositivo e a corrente elétrica. Então essa relação proporcional é o que define a resistência. Então se vocês observarem, a lei de Ohm estabelece que a tensão em um componente ômico é igual à resistência vezes a corrente que o percorre. Nesse gráfico a gente tem a ilustração então da diferença de potencial em função, da corrente em função da diferença de potencial. Então, quando eu aumento a minha diferença de potencial, eu também aumento a corrente que está circulando o meu componente elétrico. E quando eu diminuo, eu também observo o mesmo efeito. Então, a inclinação dessa reta aí, ela vai ser dada no final em função da resistência do meu componente. Então o nosso circuito, quando a gente entrega energia para ele a partir de uma fonte de tensão, uma pilha ou uma bateria, a gente tem que essas cargas elétricas que ela está entregando para o meu circuito, ela vai sofrer um processo de absorção ou geração. Então no caso, se o meu elemento ele for um elemento ativo, ele vai gerar energia. Se ele for um elemento passivo, ele vai absorver energia. Então, por exemplo, o resistor é um caso de elemento passivo, ele vai absorver energia. E como que ele absorve essa energia? A corrente que passa nesse resistor, ela dissipa energia pelo efeito Joule. Então, esse efeito Joule, ele provoca um aquecimento do meu resistor. Ok? No SI, essa grandeza de energia elétrica é denominada pela sigla W, e a unidade que a gente vai trabalhar para a energia elétrica é a comumente utilizada, que é de Joule. Em termos matemáticos, então, como a gente consegue expressar a potência elétrica em um componente elétrico? Então, se a gente relembrar aqui da definição de diferença de potencial, ela é dada pela variação da energia dividida pela variação da carga. Então, se eu isolar a minha variável de energia, o meu delta W, eu tenho que ele é igual a V vezes dQ. Só que eu posso fazer uma manipulação matemática e dividir ambos os lados da minha equação por ΔT. Ok? Quando eu faço essa divisão, eu aplico um limite em ambos os lados da minha equação. Então, eu vou ter que esse limite de ΔW por ΔT, com ΔT tendendo a zero, já que eu quero obter a minha potência instantânea, né? Ele vai ser igual a V vezes o limite de ΔQ sobre ΔT, com o ΔT tendendo a zero. Ok? Esse processo de limite acaba gerando um diferencial. Então a gente vai ter ΔW sobre ΔT igual a V vezes ΔQ sobre ΔT. Então ΔW sobre ΔT, isso me dá a potência instantânea. Então a variação de energia no tempo me dá P. Por outro lado, ΔQ sobre ΔT, a gente já viu essa definição de corrente elétrica. Então isso vai me dar a corrente instantânea. Então no final, que a gente tem que a potência elétrica dissipada em um componente elétrico é igual a V vezes I. Então P é igual a V vezes I, que é a forma da potência elétrica em um componente elétrico. Já a energia, uma vez que eu tenho a potência, eu sei que a potência é igual ao diferencial de energia dividido pelo diferencial de tempo. Então, se eu integrar o meu diferencial de energia, que é o meu dW, eu vou ter a energia em um determinado intervalo de tempo. Então, a integral de P dt me dá a energia dissipada pelo aquele componente. Lembrando que essa energia pode ser dissipada ou absorvida. Se, por exemplo, a gente utilizar um capacitor ou indutor, a gente vai ver que eles armazenam energia. Então, nesse caso, a gente diz que a potência, a energia ali foi absorvida.
Aqui a gente tem um exemplo básico, só para a gente fixar esse conceito aí de potência, que a gente tem um pedaço de fio resistível que possui uma resistência de 72 ohms, e ele pede para a gente determinar a potência então dissipada na seguinte situação. Então, no primeiro caso, eu vou pegar uma fonte de tensão de 120 volts e aplicar nas extremidades desse fio de 72 ohms. Então, se a gente relembrar, a nossa potência é dada pelo produto entre a tensão e a corrente. A gente pode fazer uma substituição em que a nossa corrente, a gente sabe pela lei de Ohm que ela é igual a V, que V é igual a RI. Então, se eu isolar minha componente I, eu tenho que I é igual a V sobre R. Então, foi isso que a gente fez ali na substituição. Então, no final, o que eu tenho é a forma da potência em função apenas da tensão e da resistência. Então, quando eu expresso isso em função apenas da tensão e da resistência, eu tenho que P, a potência elétrica, é igual a V ao quadrado sobre R. Ok? Então, eu sei que minha tensão aplicada foi de 120 volts e a resistência dele é de 72 ohms. Então, se eu substituir isso na minha forma de potência elétrica, eu tenho que a potência dissipada nesse resistor é de 200 watts. Porém, agora eu faço um outro teste. Eu corto esse resistor pela metade e 120 volts é aplicado novamente na extremidade dos dois pedaços resultantes. Então, o que vai acontecer com a resistência quando eu cortar esse resistor pela metade? Então, se vocês relembrarem, a resistência ela é dada pelo produto entre a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, se eu divido a minha resistência pela metade, eu divido o meu comprimento. E como essa relação é diretamente proporcional, então eu tenho que a resistência ela vai cair pela metade. Então, diminuo o comprimento pela metade, diminuo a resistência pela metade. Como ela era de 72 ohms, ela agora vai cair para 36 ohms. Então, na primeira metade do fio, que eu apliquei os 120 volts, eu vou ter uma potência agora de 400 watts, porque eu estou aplicando a mesma tensão de 120 volts, só que eu estou com a resistência diferente. Ok? Nesse caso, como eu dividi em dois pedaços, então a minha potência total, que é a potência dissipada pelo primeiro pedaço mais o segundo pedaço, vai ser igual ao dobro de 400, que é 800 watts. Então, observe que com a mesma tensão, eu consegui desenvolver diferentes potências. No primeiro caso, o pedaço de fio por inteiro desenvolveu uma potência de 200 watts. No segundo caso, cortando ele pela metade, os dois pedaços de fio gerou uma potência de 800 watts. Então, a gente quadruplicou a potência elétrica. Então, isso vai ser dado justamente por essa relação lá proporcional da resistência em relação ao comprimento. Vocês podem depois fazer um teste também em relação à área. Se eu dividir, por exemplo, essa área a metade, qual que é o efeito na potência total nesse experimento. Para finalizar nossa aula, pessoal, é interessante a gente só comentar aqui alguns conceitos importantes. Então, primeiro se passa em relação a corrente contínua e corrente alternada, ou tensão contínua e tensão alternada. Então, a definição de corrente contínua é que a corrente que percorre um componente ou que uma fonte gera, por exemplo, é que ela não varia em termos de polaridade. Ou seja, ou ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. Alguns autores eles autorizam até que essa corrente ela varie em termos de amplitude, porém ela não pode mudar de sinal. Okay? Então, a corrente contínua você tem que garantir apenas que ela não vai mudar de polaridade, ou seja, ela vai ser sempre positiva ou ela vai ser sempre negativa. Já uma corrente alternada, a gente tem essa inversão de sentido, né? Ora ela está positiva, ora ela está negativa. Em relação às fontes, então a gente comentou aqui que uma fonte ela produz uma diferença de potencial. Nesse caso, uma fonte ideal, a tensão que ela vem especificada de fábrica, que é aquela tensão que a gente denomina de tensão E, ela vai ser observada em seus terminais. Só que na prática a gente vai observar, que seria o caso de uma fonte real, é que toda fonte, por mais que seja feito um processo de idealização em cima de sua fonte, você nunca vai conseguir obter uma resistência interna de 0 ohms. Então, nesse caso, essa resistência RI que está sendo representada pela segunda figura, ela expressa exatamente isso, a resistência interna do seu componente. Então, toda bateria,
toda pilha, toda fonte controlada, não controlada, ela tem uma resistência interna. Então, essa resistência interna acaba gerando uma queda de potencial nos terminais da sua fonte. Então, na verdade, o que você tem na saída do seu terminal, quando você conecta isso no circuito, é a fonte especificada de fábrica, a sua queda de tensão é T, menos a queda de tensão na resistência interna. Mas para efeito prático, que seria uma forma de resolução mais teórica, a gente sempre considera que a nossa fonte é ideal, ok? Primeiro porque essa resistência tem um valor muito baixo, então comparado com a resistência que você conectar no seu circuito. Já em outros casos, caso você conecte com uma resistência em que a faixa de valor dela é próxima da resistência interna, nesse caso, então a resistência interna ela não pode ser desconsiderada. Apenas em situação em que você considera resistores com resistência muito altas, que vai ser a grande maioria dos casos, você pode desprezar essa resistência interna. Basicamente, então, para cálculo da corrente elétrica em circuito elétrico, o que a gente faz é desprezar a resistência dos fios. Então, por exemplo, uma fonte a gente representa apenas pela queda de tensão que ela gera no meu circuito. A gente tem que os componentes resistivos, essa energia térmica, ela vai ser dissipada. Então, todo resistor dissipa energia por efeito Joule, como a gente viu. Então, esse efeito Joule ele dissipa energia na forma de calor, o que acarreta na elevação da temperatura do resistor. E por fim, a gente viu que quando a gente aplica uma fonte de tensão de valor V, por exemplo, na resistência R, a gente tem pela lei de Ohm que a corrente que vai circular nesse circuito é dada pela divisão da tensão aplicada pela fonte, dividida aí pela resistência do nosso resistor. Pessoal, para fixar os conceitos dessa aula, então no PVA-NET a gente tem a lista 1, a lista que até o professor Tarcísio Pizziolo adota nessa disciplina. Então eu vou pedir para vocês começarem a resolver alguns exercícios dessa lista. Essa lista ela não é para entregar, todos os exercícios que são para ser entregues vai estar numa seção separada lá do PVA-NET. Essa daqui é mais para vocês fixarem os conceitos, ok? Essa primeira lista eu acho que tem assuntos referentes à aula 2 também, então para essa aula 1 vocês só vão resolver aquilo que é pertinente para a aula 1, ok? Então depois da aula 2 vocês vão conseguir resolver completamente essa lista 1.